Olá, tudo bem? Professor Eisenhower de volta. Para continuar com a aula sobre bissetriz de um triângulo, certo? Então, nas duas aulas, recapitulando, nas duas aulas anteriores nós vimos a altura de um triângulo, certo? A altura do triângulo ela vai determinar quem? O ortocentro, beleza? Show de bola! Não entendeu? Volta lá no conceito, volta lá no vídeo, certo? Dá uma assistida legal no vídeo que eu garanto que você vai compreender. Depois, no vídeo 2, a gente viu o quê? Viu a mediana, não foi? E as medianas vão determinar o quê, pessoal? Vão determinar o baricentro, não é isso? Show de bola. Legal. Então agora a gente vai ver bissetriz de um triângulo, certo? Então, na bissetriz de um triângulo, primeiro para a gente compreender o que é bissetriz, né? Bissetriz, na realidade, é um segmento de reta que vai dividir um ângulo no meio. Então, eu tenho um ângulo qualquer. Beleza? O que é ângulo, professor? Ângulo, pessoal, é a abertura entre duas semirretas, né? Essas duas semirretas, digamos aqui eu tenho a semirreta P e a semirreta, né, a semirreta AP e a semirreta AS, por exemplo. E essas duas semirretas, elas têm um ponto em comum com uma abertura. Essa abertura aqui eu chamo de ângulo, ok? E a bissetriz, na realidade, é justamente esse segmento de reta que vai determinar, que vai repartir, vai dividir esse ângulo ao meio. Então, a bissetriz, ela vai dividir o ângulo justamente na metade. Aqui não ficou perfeito, né? Mas a bissetriz, ela vai dividir justamente o ângulo na metade, ok? Então, eu vou ter dois ângulos aí congruentes. Consequentemente, o ângulo PA, né, essa bissetriz aqui eu poderia chamar ela de R, por exemplo. Então, esse novo ângulo aqui, né, o PAR, ele seria congruente, PAR, ele seria, converte-se em A, claro, seria congruente ao ângulo, né, SRSAR, ok? Então, a bissetriz, a ideia de bissetriz, ela é dividir justamente o ângulo ao meio, ok? Então, vamos lá. Então, bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Então, a bissetriz, a função da bissetriz é justamente essa, dividir o ângulo ao meio, ok? E no triângulo, ela vai dividir o ângulo ao meio ligando ao lado oposto, ok? Então, diferentemente da mediana que a gente viu na aula anterior, a bissetriz ela vai partir do ângulo, ok? Então é interessante porque quando eu faço isso, num triângulo eu vou encontrar três bissetrizes, não é isso? E consequentemente eu vou também encontrar um ponto em comum entre essas bissetrizes, tá certo? Então aqui eu tenho um triângulo ABC, ok? Então desse ponto B aqui, eu tracei uma bissetriz, ou seja, dividindo esse ângulo B aqui ao meio, certo? Encontrei uma bissetriz que eu chamei de BS, né? Essa bissetriz BS é relativa ao ângulo, justamente ao ângulo B, tá certo? Ela não está relacionada ao lado, ela está relacionada ao ângulo. Frisem isso, é bem importante frisar, tá certo? Então, vamos pegar aqui um triângulo e vamos encontrar as bissetrizes relativas a esses ângulos, tá bom? Lembrando, bissetriz é em relação ao ângulo, ok? Show de bola. Então vamos pegar aqui um triângulo ABC, certo? Eu peguei esse ângulo A aqui, dividi, encontrei a bissetriz dele, tracei, certo? AS, no caso, é a bissetriz relativa ao ângulo A, AS. Ok. Depois eu fui para o ângulo B, esse ângulo B é um ângulo de 90 graus, consequentemente eu fiz o traçado dessa bissetriz em relação a esse ângulo S, esse ângulo B, encontrei aí a bissetriz BS', né, que é em relação ao ângulo B. Show de bola. Vamos então ao ângulo C. Novamente, encontrando em relação ao ângulo C, eu encontro a bissetriz dele. Né, tracei para cá, encontrei um segmento de reta, CS, duas linhas, que vai ser justamente a bissetriz em relação ao ângulo C. Como eu tinha falado anteriormente, quando você encontra as três bissetrizes de um triângulo, né, você encontra um ponto em comum entre as três, um ponto de interseção. Esse ponto de interseção no triângulo vai ser chamado de incentro, beleza? Então, a gente já viu aí quantos conceitos na aula de hoje? Variados, né? Começamos com a altura,
depois a gente foi para ortocentro, aí vimos a mediana, não é isso? Depois da mediana, no conceito de mediana a gente viu o baricentro, a gente chegou aqui agora em bissetriz e encontrou o incentro, certo? Que o incentro é o quê? É o ponto de encontro das três bissetrizes de um triângulo, tá certo? Então, basicamente esses conceitos, eles são conceitos sólidos que vão aí perpetuar na vida escolar de vocês toda. E é interessante que vocês aprendam e assimilem, porque além da gente ser cobrado em relação a isso, né, a gente consegue de diferenciar um conceito de um outro, né, apesar de desses conceitos serem parecidos. Né? Ortocentro e incentro, né, são coisas parecidas, mas elas dizem, né, a definição delas em relação a coisas diferentes, variadas. Tá ok? Então, até a próxima aula, daqui a pouco, tá certo? Pausa o vídeo, se não entendeu, e volta novamente, tá ok? Tchau, tchau, até daqui a pouco.